करके अनुभव करा। समझ में आया? Krishna dançou em cima de Kaliya, depois ele foi deu prema para ela. Enviou Kaliya para Ramanakdwipa, que são as ilhas Fiji. Krishna mandou a serpente Kaliya ficar vivendo começar a viver em Ramanakdwipa, porque senão ela poderia ser um obstáculo para os passatempos de Braj. Então, Bhagavan enviou Kaliya para fora de Braj. Mas a Mahavadanyata, que é a grande misericórdia e compaixão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, é a seguinte. Ele não fez com que ninguém tivesse que abandonar o seu corpo. Ele deu prema até mesmo para demônios. Seu corpo. Para demônios. Mahaprabhu ele não fez nenhuma distinção. Especialmente quando Mahaprabhu foi para Jharikanda, no caminho para Vrindavana. Ele passou em Jharikanda, que é a floresta. Mahaprabhu distribuiu prema para elefantes, leões, tigres. Então, a especialidade da Mahavadanyata do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, da grande compaixão e munificência. E a especialidade também do Dham, da morada do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Até mesmo ofensores que venham ao Dhamma de Mahaprabhu, Mahaprabhu vai dar abrigo para essas pessoas. Ele dá. Dhamma é a Ashraya Swarupa, é a personificação do abrigo. Todos os ofensores de Braja, todos eles, vieram para Navadvipa Dham. Quem eu falei o nome de quem? Por exemplo, você tem o senhor Brahma, o senhor Indra, Shiva. Todos eles. Então, Navadvipa Dham e Mahaprabhu são tão misericordiosos. Mahavadanyata. O que eu posso te dizer? इसलिए काल भी ये बताता है कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार नाम लोइले अपराधीर नाय विकार गौर नित्यानंदे नहीं ईश्वर विचार नाम लोइले प्रेम दयन भय श्रद्धा. ये भी हम कल आलोचना किया. Ontem eu falei sobre esse verso. Quando a gente canta o nome de Krishna, a gente tem que sempre levar em consideração as ofensas ao santo nome. Tem 10 ofensas. किंतु गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार नाम लीले प्रेम दयन भय सुधा एमन दयालु प्रभु नहीं त्रिभुवने कृष्ण प्रेम जन्माय जहाँ दूर दर्शन. बोले चैतन्य महाप्रभु की ऐसी महाबदन्नता है जो दूर से जो महाप्रभु के दर्शन. Até mesmo quem vê Mahaprabhu de longe, prema se manifesta no coração só por ver Mahaprabhu de longe. बोले यहाँ तक भी उनको दर्शन करके फिर दूसरे के उसके दर्शन करे. Aí essa pessoa que viu Mahaprabhu de longe, quando essa pessoa encontra com outra pessoa, essa outra pessoa também manifesta prema, porque viu alguém que tinha visto Mahaprabhu. Então essa é a Mahavadanyata, é a grande magnanimidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu não considera quem é patra ou apatra, ou seja, quem é qualificado ou não para receber. Ele não considera. Quem vem de mãos vazias, Mahaprabhu dá o recipiente para essa pessoa levar a misericórdia. E dá a misericórdia, ele dá os dois. Ou seja, ele dá o copo e dá o conteúdo. Exemplo, tem gente que veio já tendo feito muito karma, gyana, yoga, tapasya,
por muitas e muitas vidas. कोई कहते हैं हमारे पास तो मैंने किसी जन्म में किसी कुछ किया ही नहीं। Mas tem gente que fala, eu não fiz nada em nenhuma vida, não fiz nada antes. न कुछ मैंने किया Eu nunca fiz nada. है, न दान पुण्य कुछ नहीं। Eu não dei doação, não fiz caridade, não fiz nada. धाम में आने से महाप्रभु Mas só por vir, só para pessoa, só pelo fato da pessoa vir para morar do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu dá prema para essa pessoa também. इसलिए कहते संत चैतन्य महाप्रभु पात्रत्व O próprio Mahaprabhu ele está dando essa patrata, significa o quê? A qualificação para a pessoa. नारद आदि बड़े बड़े भक्तों के लिए दुर्लभ है। Isso que é tão raro até para Narada e grandes devotos. असुलभम किं पुनर्भक्ति भाजन, अर्थात साधक भक्ति की बात क्या करें। Que falar de sadhakas? नारद आदि भक्तों के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु Isso que é tão raro até mesmo para Narada e outros devotos. चैतन्य महाप्रभु करुणा करके O Senhor Chaitanya Mahaprabhu misericordiosamente प्रेम को प्रदान करे। está dando prema dessa forma, misericordiosamente. इतने सहज नहीं। Não é tão fácil. अतः महाप्रभु कौन सा प्रेम दे रहे हैं? Mahaprabhu está dando qual prema? मंजरी भाव तक प्रदान Ele está dando até mesmo Manjari Bhav. करुणया अवतीर्ण करो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वलसं सभक्ति से हरि सुंदर तुति कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। श्रद्धा रहे अथवा श्रद्धा भी नहीं, Quer você tenha fé ou não, श्रद्धालु और श्रद्धालु, com fé ou não. और अभक्त, Quer você seja devoto ou não. Qualquer pessoa que venha até Mahaprabhu, Mahaprabhu dá prema para essa pessoa. अच्छा पात्र तो क्या दे रहे हैं महाप्रभु? Qual tipo de qualificação Mahaprabhu está dando? मानो Exemplo, आपके पास आप कोई दूध दे रहे हैं, बांट रहे हैं, se alguém está distribuindo leite, por exemplo, आपके पास वो नहीं है, कटोरी नहीं e você não tem है, um copo para pegar esse leite. महाप्रभु क्या दे रहे हैं? कटोरी भी दे रहे हैं, Mahaprabhu está dando para você um copo e o leite, os dois. Ele fala, toma os dois. जिसके पास पात्रता है उसको तो दे रहे हैं, ना जिसके पास Para quem tem copo, Mahaprabhu está dando. E para quem também não tem copo, Mahaprabhu também está dando. तात्पर्य क्या है? Significa o quê? पात्रत्व क्या है? महाप्रभु के प्रेम प्राप्ति के लिए पात्रत्व क्या है? Qual que é? नादपि सुनीचेन तरोरिव Qual que é o recipiente para você receber essa misericórdia de Mahaprabhu? Trinada Pisunitina, ser mais humilde, como uma folha de grama, tolerante como uma árvore, respeitar a todos, nunca desejar respeito e cantar sempre o santo nome. त्रिनाद भी सुनिश्चित करा देते हैं, त्रिनाद भी सुनिश्चित तरुण श्रेष्ठ E Mahaprabhu vai te fazer desenvolver essas qualidades. श्री कृष्ण भजने यदि त्वा Como diz lá Bhaktivinoda Thakura nessa música, भजने यदि Shri Krishna, परम जतने तब लह अधिकार दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा भार्जन चारि गुणे गुणी हुआ करो श्री कृष्ण कीर्तन। चार गुण होना चाहिए। devemos ter 4 qualidades para cantar o santo nome. Você tem que desenvolver 4 qualidades. बोले कोई जरूरत नहीं, आ जाओ केवल। Ah, não precisa de nada, apenas venha, venha. महाप्रभु के निकट आने से महाप्रभु शुरू किया Se você vir até o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu vai fazer você se tornar Trinada Pisunitina. के भांति Ou seja, humilde como uma folha de grama, tolerante como uma árvore, और अमानी मानव, दूसरे के संबंध में अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकांक्षा करने की इच्छा ही नहीं, você não vai ter desejo क्योंकि por ser honrado, ter fama, nada. पात्रत्व क्या है? नहीं, ये चार वस्तु। Porque para você obter Krishna Prema, você precisa ter essas 4 qualidades. Danya, Doya, Anyaman, Pratishta, Varjana. Assim, se é mais humilde que uma folha de grama. और ये पात्रत्व है, ये महाप्रभु जो कंटेंट जो दे रहे हैं Então, Mahaprabhu está dando esse है, container, ou seja, o pote para você receber a misericórdia dele. Que no caso é o quê? É Danya, Danya, humildade, दिनेरे अधिक दया कर compaixão, भगवान, tolerância, né, como uma árvore. कुलीन मणि कुलीन पंडिते Não respeitar, não exigir, não querer respeito e respeitar todo mundo.
Quanto mais você é humilde, mais você recebe a misericórdia do Senhor. अपराध रूपी पर्वत As ofensas अपराध रूपी são पर्वत como के uma ऊपर montanha. बारिश होने पर मन कृपा होने पर उसके पानी नहीं चले Então, imagina, se chove no तो topo da महाप्रभु क्या montanha, करते? सारे अपराध को aquela água da chuva vai escorrer, vai, como é que chama a palavra? Vai, em português, escorrer não, escoar, né? Como é que fala? Tem uma palavra. अपराध रूपी पर्वत Então, as ofensas são como uma montanha. Então, se tiver essa chuva da misericórdia lá no topo dessa montanha das ofensas, a água vai escoar, não é assim que fala? Escoar. Ela não vai absorver, ela vai... क्या पता है Tem uma palavra em português que acho que é escoar, né? Mas tem acho que outro termo. पर्वत के ऊपर Então, se chove no topo da montanha, essa chuva da misericórdia, em cima dessa montanha das ofensas, नीचे आ जाए porque o topo da montanha, o que vai acontecer? A misericórdia vai escorrer, ela vai escoar, ela não vai ser absorvida. Então, o que Mahaprabhu faz primeiro? Ele destrói todas as ofensas. और करुणा रूपी बरसात को Ele primeiro vai destruir as ofensas para você poder absorver essa misericórdia. É porque é um conceito geográfico, porque quando chove numa montanha, no topo da montanha a água não é muito absorvida porque é muito pequena a superfície de contato. E outros motivos, se não tiver vegetação, enfim, é um termo de ciência. Para dizer o seguinte, que se chove no topo dessa montanha de ofensas, a água não vai ser absorvida e ela vai, ao contrário, vai escoar para baixo. Então, a misericórdia não vai ser absorvida. Então, você tem que ter a humildade, a compaixão, a tolerância. Já Krishna fala, Krishna fala, venha todos para mim que eu vou dar para vocês. Mahaprabhu diz, venham. Não precisa se preocupar se você é qualificado ou não, homem ou mulher, não tem distinção. Mahaprabhu não faz distinção. E Mahaprabhu está dando o prema para todo mundo. Shri Krishna name saguna mahima keva janaita brinda vipine mahamadurima pravesa hoita kar keva janaita radhara madhurja rasa jasa chamatkar tar anubhav satya ki vikar gochar ki chilakar. जब प्रेम उत्पन्न होने पर ये जो विकार आदि जो शरीर में होता है quando o prema surge no corpo, vários vicaras, ou seja, transformações surgem. Antes, outros acharyas não tinham manifestado isso de forma completa. As transformações de êxtase que aparecem no corpo por causa de prema, especialmente em relação ao amor de Shrimati Radhika. Antes de Mahaprabhu, nenhum acharya tinha manifestado essas transformações como a de Shrimati Radhika. Ramanuja Acharya, Madhvacharya, Nimbadita, Vishnu Swami. Esses acharyas das outras sampradayas especialmente falaram sobre o prema de Vaikuntha. Ramanuja Acharya falou sobre qual prema? Fala. O prema de Vaikuntha. Ele ensinou a adoração a Lakshmi Narayana. Madhvacharya também falou sobre prema de Vaikuntha. Falou um pouquinho sobre Gopi Prema, mas não manifestou completamente Gopi Prema. Vishnu Swami Nimbaditya. Eles falaram sobre Vatsalya Rasa na Sampradaya de Vishnu Swami. Mostraram um pouco sobre Vatsalya, tem Vallabhacharya na linha deles, né? Vallabhacharya. Na Nimbaditya Sampradaya, eles mostram a adoração a Radha Krishna no morro de casado. Swakiya. Então, qual Sampradaya adora como? Ou seja, qual é a adoração que eles fazem? Em cada Sampradaya, o Gurudeva está explicando. De acordo com o Upasana e o Upasaka, ou seja, como é a adoração, quem está adorando, o prema vai se manifestar de forma distinta. Então, três coisas. Upasana, adoração, Upasya, quem é adorado, e Upasaka, quem está adorando. Então, prema madhurya, a doçura do amor divino, vai se manifestar de acordo com essas três vertentes, três variantes, né, que fala.
ঐশ্বর্য বৈকুণ্ঠ প্রেম এটা তো চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ সরস্বতী Exemplo, Mahaprabhu, quando ele estava com Prabodhananda Saraswati, वेंकट भट्ट त्रिभंग Venkatabhata e Trimala Bhatta, तिरुमल्ल भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती उनके साथ तो महाप्रभु यही आलोचना किया था Mahaprabhu discutiu exatamente esses pontos com eles. ये तुम्हारी इष्ट देव लक्ष्मी देवी है A sua deidade adorável é a Lakshmi Devi. कि नहीं É ou não é? और नारायण के छोड़ करके किसको उपासना E करते ela, em vez de adorar Narayana, कृष्ण को ela está adorando Krishna. है तो इसके द्वारा ऐसे प्रतीत हो रहा है Então, assim parece लक्ष्मी देवी की que ela, है, नारायण के साथ जो प्रेम प्रति है उसके esse amor que ela tem por Narayana, है, ठीक नहीं है não tá direito, né? Não tá, tem alguma coisa errada com esse amor dela por Narayana. कुछ हंस Mahaprabhu estava, na verdade, fazendo tipo uma brincadeira com eles, उन्होंने भी बताया caçoando assim. क्यों प्रभु ऐसे क्यों बताया Aí eles falaram, Prabhu, por que você está falando isso? Que isso? कृष्ण में कोई भेद Não नहीं existe diferença entre Narayana e Krishna. शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार De acordo com a conclusão das escrituras, भगवान तो एक ही है Deus é apenas um. किंतु रस विचार में वैशिष्ट्य दिखाया गया है इसमें लक्ष्मी Mas diferentes formas de Deus vão ter uma especialidade em graça, em doçura. Então, assim, isso não tá व्यक्ति तो एक ही है condenando पति a castidade de Lakshmi Devi. और Porque a pessoa é apenas uma, mas ela pode ter dois empregos. Ela é um advogado, um médico também. Ele também é um médico. जब कोर्ट में Mas é a mesma जाते हैं, pessoa. Quando ele vai trabalhar और जब no tribunal como advogado, ele usa aquela roupa, ele se porta daquele jeito. E quando ele trabalha no hospital como médico, ele usa outra roupa e tal, etc. Mas é a mesma pessoa. Ou seja, यही तो उन्होंने Narayana e Krishna são a mesma तो pessoa. इसमें उनकी सतीता है Então, Lakshmi deve se atrair por Krishna, तो não महाप्रभु ने condena, कहा था, बहुत अच्छी बात बताई आपने तत्व não é सिद्धांत, detrimento, como é que fala? Não é, isso não prejudica a castidade dela. है? अच्छा ये वाला बताओ लक्ष्मी देवी अभी तक भी बेल Aí Mahaprabhu ainda falou assim, ó, mas Lakshmi Devi está fazendo austeridade até hoje किंतु भागवत em में Belvana. जो है Ela não alcançou o que ela queria. कठोर तपस्या आदि Já no Bhagavatam a gente vê que os Shrutis fizeram austeridade e sim puderam entrar na Rasa Lila. Por exemplo, Gopal Tapani Upanishad tem esse exemplo, né? तो लक्ष्मी की क्यों प्राप्ति नहीं Então por que Lakshmi não conseguiu e os Shrutis conseguiram? उनको क्या हो गया Ao ouvir isso, चक्कर आ गया बात तो सही है esses três devotos, né? Trimalabhata, Venkatabhata, Prabodhananda Saraswati, eles ficaram até tontos, assim, ficaram atônitos com todas essas verdades espirituais. Então tem esse verso, Kasyanubhava, esse verso do Bhagavatam, que é um verso que é uma oração das Nagapatnis, as esposas de Kaliya, que elas estão mencionando nesse verso, Kasyanubhava, Devavid Mahe, dizem que até hoje Lakshmi Devi não alcançou os pés de Krishna. Está fazendo austeridade em Belvana. तो महाप्रभु ने फिर अभी बताया ये वास्तव रूप में जो है Mahaprabhu disse, लक्ष्मी देवी की क्यों प्राप्ति नहीं sim, realmente, por que Lakshmi não alcançou então? कारण क्या था Qual é a razão? लक्ष्मी ये चाहती थी लक्ष्मी देवी ये चाहती है Lakshmi Devi, ela queria no corpo de Lakshmi entrar na Rasa Lila. लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी देवी रासे प्रवेशित किंतु संभव नहीं है Mas isso não é possível. रास में प्रवेश के लिए क्या चाहिए Para entrar na raça, é necessário você ter um corpo de gopi. कृष्ण कहे गोप जाति आमी गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार Krishna diz, eu sou um gopa, eu só aceito gopis. गोप जाति Eu sou um gopa jata, eu sou um vaqueiro, Krishna diz. और गोपी छोड़कर के Então, eu não aceito ninguém que não seja लक्ष्मी gopi. के अभिमान क्या है Mas Lakshmi, ela tem o ego, ela tem de ser uma brahmani, uma brahmani, sabe? Uma sacerdotisa. ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा Mas não, ela teria que nascer em Braja para poder se associar, se envolver com Krishna. नित्य सिद्धा गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना E ela पड़ेगा tem que aceitar também दूसरी a guia, né? Ou seja, a orientação das Vraja Gopis. गोप के साथ विवाह होना पड़ेगा Se casar com um gopa और फिर e पारक्य भाव से कृष्ण के साथ em Parakya Bhava, que é o amor diamante, aí sim amar Krishna. तब तो रास मिल जाएगी Aí ela ia conseguir entrar na dança da raça. Aí sim. नहीं तो सबके और परक्य के विषय वैशिष्ट Senão, qual seria a diferença entre isso aqui e Parakya? Amor de casado e amor diamante? Entende? सौकिया और
Swakya e Parakya. Tem uma especialidade em cada um, né? Parakya tem uma especialidade, o amor diamante. Para entrar na Rasa Lila, tem que ter Parakya Bhava, que é o amor diamante. Parakya Prema, o amor diamante, é o mais elevado. E ele só existe em Vrindavana, Vraja. Em nenhum outro local existe esse amor diamante. Que falar de Vaikunta? Que falar desse mundo material? Nesse mundo material não tem amor diamante, para que é Bhava. É uma coisa, na verdade, nesse mundo que, se você fizer esse para que é Bhava nesse mundo, você vai direto para o inferno, para Naraka. Swargaloka, em Swargaloka, nos planetas celestiais, também não existe. Em Ayodhya também não tem. Nem em Dwaraka, nem em Mathura. Apenas em Braj. Aonde em Braj? Apenas nas gopis que tem Madhurya Bhava. A especialidade desse Parakya Bhava é a seguinte: existem 4 especialidades em Parakya Bhava: Vamyata, Durlabhata, Prachanakamakta e Nibaranata. São essas 4 qualidades de Parakya Bhava. Eu falei isso antes de ir para o Ocidente. Vocês lembram do que eu falei? Esqueceram de tudo? Lembram um pouquinho, né? A especialidade de Parakya Bhava não existe em nenhum outro local exceto Braj. Então está falando de Upasana, Upasya e Upasaka. Adoração, adorado e adorador. Então, prema vai dependendo dessas 3 vertentes, entendeu? Vertentes não, desculpa, variáveis, desses 3. Por exemplo, quem adora Lakshmi Narayana vai para Vaikunta. Quem adora Rama e Sita vai para Rama Loka. Quem adora Dwarakadhish Krishna vai para onde? Para Dwarakapuri. Quem adora Mathuradhish Krishna, o Krishna de Mathura, vai para onde? Vai para Mathura e vai servir sob orientação de Kubja. Vai para Mathura, fica lá com Kubja, vai. Então, Vrindavana. Esse Brajendrananda chama Sundara. Sem você servir a Shamatirada, que você nunca vai alcançar esse amor mais elevado de Vrindavana. Gopir anugatta vina bhajilo na paye Brajendra Nandan चैतन्य चैतन्य जब तक गोपियों की अनुगत्य शिकार नहीं हो रहा है शिकार नहीं कर रहे हैं se você não aceitar ficar sob orientação das gopis, você nunca vai alcançar Brajendra Nandan chama Sundara, você nunca vai alcançar o prema mais elevado. Então, 3 coisas que eu falei: Upasya, Upasana, Upasak. Upasya, quem está sendo adorado. Upasana, adoração. Upasak, adorado. Adorador, desculpa. Então, Chandidasa e outros poetas antes de Mahaprabhu, eles mostraram Madhurya Bhava, mas não Manjari Bhava. Vidyapati Chandidasa, eles não eram nada inferiores. Eles mostraram para que é Bhava. Soikeva Sunali Shamanam, em seus poemas, eles mostraram esse humor de Shrimati de para que é Bhava. Chandidasa, Vidyapati, esses grandes poetas. Quando Krishna se encontrou com Shrimati Radhika, depois que eles estavam muito tempo separados, Shrimati Radhika estava sentindo tanta separação e ela queria guardar Krishna na caverna do seu coração. Aí uma Saki falou para Shrimati Radhika:
envia o seu amado para mim por alguns dias, 2 dias, e eu vou te dar muita riqueza, eu vou te dar recompensas. मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देश न पटे Shrimati Radhika diz: राधा जी कारी कोई आंचल माने अंचल se alguém encheu o Anchal, Anchal é a ponta do sari, né? O véu, né? Do sari. Se alguém me oferecer muitas e muitas joias, assim, enchendo a ponta do sari, ou seja, a trouxa, digamos assim, de joias, me oferecendo essas joias em troca de Govinda, eu não dava de jeito nenhum. Shrimati Radhika diz nesse poema. Quando tá a estação do frio, né, do inverno, você adora o quê? O seu casaco, o seu cobertor. Você se envolve, se enrola no teu cobertor e não quer soltar. Então, Shrimati Radhika diz: meu Govinda é tão querido por mim quanto um cobertor no inverno. Então, eu não quero, nunca que eu ia deixar ele ir. Eu nunca que ia largar ele. Esse é um poema, Gurudeva está explicando. Então, Shrimati Radhika tem tanto amor e carinho por Krishna, tanto amor e carinho. Agora, esse limite do prema tem mais ainda, tem mais limite. Ou seja, esse não é o limite. Tem mais, tem Rura, Adirura, Moha, Nimadanaka Mahabhava. Tem humores ainda além desses descritos nesses poemas. E a supremacia do serviço das manjaris foi Mahaprabhu, através de Rupa Goswami, que manifestou isso nesse mundo. Também através de Srila Raghunatha Dasa Goswami e de Srila Jiva Goswami. Esse humor mais elevado que é das manjaris foi manifesto nesse mundo. Mahaprabhu, ele saboreou isso, esse humor, e ele distribuiu também para as almas desse mundo. Essa é a Mahavadanyaya Vadanyata, ou seja, a grande magnanimidade e munificência do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Misericordiosamente, Coruna. Misericordiosamente, Mahaprabhu está dando para todos. Por quê? Porque ao ver a condição caída das almas, porque as divas de Kali Yuga, as almas em Kali Yuga, são muito caídas. Muito caídas. Quantas falhas não tem as almas em Kali Yuga, hein? É só falha, é só defeito, não tem qualidade nenhuma, é só defeito. Para essas almas caídas, Mahaprabhu, por quê? Porque quanto mais a pessoa é caída, mais a gente sente pena dessa pessoa, né? Mais misericórdia, compaixão. Então, essa situação das almas dos seres humanos em Kali Yuga. As pessoas nem seguem bom comportamento, assim, um comportamento virtuoso, as pessoas não têm virtude. Sadachar, não tem virtude. Em Kali Yuga. Mas Mahaprabhu misericordiosamente, compassivamente está dando, toma. Essa é a especialidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a especialidade. Esse livrinho que o Gurudeva está lendo é um livro que chama Mahaprabhu e suas contribuições. É um livro bem pequenininho de Srila Parangurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj. Premananda Thakura, ele explica nesse verso. Essa é Dhanya Kali. Não é em toda era que Mahaprabhu veio. Mahaprabhu veio e está dando esse prema. Jadi Gauranga nahito tabi ki huito kemane dharitamde Radharo mahima prema rasa sima jagate jana takri. ऐसे जो महाप्रभु की महावदन्यता Mahaprabhu é Mahavadanyata.
Ou seja, ele tem Mahavadanyata, que é a magnanimidade, मंजरी भाव की कथा uma eficiência sem विशेष प्रकाश incomparável. Antes dele não se manifestava em nenhum local sobre Manjari Bhava. नहीं था, Existia, não é que não किंतु existisse, प्रकाश नहीं mas não estava manifesto. Existia, mas não estava prakash, manifesto. मंजरी भाव की प्रकाश Só que Mahaprabhu manifestou Manjari Bhava. है हमारे गोस्वामी वर्ग के हृदय में प्रेरणा Ele inspirou o coração dos nossos Goswamis में प्रकाश para que eles manifestassem tudo isso nesse mundo. इसमें भवोल्लास इत्यादि दिखा Em relação, por exemplo, Bhava Ulasaroti. Entende? ये सब बहुत गुणातिगुण सूक्ष्म विचार जो है São concepções muito sutis e muito confidenciais que os nossos acharyas mostram. इसलिए कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु उनकी असमर्थ करुणा की मुक्त करके मुक्त कर दिया गुरु करुणा शक्ति की मानकर यही करुणा मैं तुम्हें मुक्त कर दिया Mahaprabhu está falando para Karuna, para misericórdia. Estou te libertando. Você está livre para ir e dar misericórdia para todo mundo. करुणा एक शक्ति है ना Karuna é uma potência, Shakti, Karuna Shakti. Então Mahaprabhu está falando para essa potência dele, vá livremente. और तुम जहां पर जा सकते हो वहां पर जाओ Vá onde você quiser. Mahaprabhu está dizendo para a Karuna Shakti dele, a potência da misericórdia. कृष्ण Você pode ir para os ofensores, aqueles que têm fé, que não têm fé, quem é devoto, quem não é devoto. Mahaprabhu fala, बाढ़ में pode inundar todo mundo nessa inundação do amor divino. Tanta misericórdia. निंदुक Os Ninduk, que são os ofensores, आशंडी os अद्वैतवादी Pashandi, que são os ateístas, Advaitavadas e ऐसे personalistas. अपराधी व्यक्ति की भी महाप्रभु Até para esses aparadis, pessoas ofensoras, Mahaprabhu está dando करे prêmio. कौन ये करुणा शक्ति Quem está fazendo isso é a Karuna Shakti, é a potência da misericórdia do Senhor Chaitanya. अवतीर्ण Por isso que esse verso diz, Karuna avatirna kalu. दूसरे की दुख देख करके Ao ver o sofrimento de outra pessoa, quando o seu coração derrete ao ver o sofrimento alheio, o nome disso é Karuna, compaixão. जैसे वो एक कथा सुनाते हैं ना Às vezes eu conto uma história. एक हाथी जो है Havia um elefante पानी में डूब रहा था que estava se afogando na água. डूबते जा रहे हो Estava se afogando. और कृष्ण उस स्थान होते हुए E aí Krishna estava passando bem naquele local. E aí Krishna viu, कृष्ण सोचने लगे देखो pensou, वो अपने जीव अपने अपने कर्म के ah, cada um com seu karma, né? Krishna pensou, o que eu tenho a ver com isso? Cada um sofre o seu karma. सारे जीव अपने तो Todos nesse mundo estão sofrendo e vivendo tudo de acordo com karma, certo? हम दूसरे के ऊपर क्या देते हैं Então, a gente acaba आरोप querendo culpar os outros. Por exemplo, por causa de você, isso aconteceu comigo, foi culpa sua. A gente faz isso, mas não é verdade. Tudo que a gente sofre, ou de coisa boa, ou também coisa boa que a gente experimenta, ou coisa ruim, tem a ver com o karma das vidas passadas. कहीं व्यष्टिगत हो जाता है कहीं समष्टिगत होता है Pode ser Vyastigata ou Samastigata. O que é isso? Vyastigata é um karma pessoal que você está ali sofrendo. नहीं व्यष्टिगत पार्सन है Pessoal, Vyastigata. Ou seja, eu fiz tal karma e o karma está voltando para mim agora. और समष्टिगत Samastigata karma é uma coisa, é um karma grupal. भी हमारे पास आ जाता है Porque você está com aquelas pessoas ali envolvidas, e aí você acaba também sofrendo um karma grupal. O nome disso é Samastigata karma. याद रखना ये Lembrem-se disso. व्यष्टिगत Um और é एक Vyastigata karma समष्टिगत e o outro é o Samastigata karma. Karma pessoal que você tem que sofrer ou हम परिवार के साथ desfrutar, रहते हैं ou também grupal. Exemplo, você vive com sua família. कष्ट होने पर E aí, se alguém na sua família está sofrendo por algum motivo, a gente também sofre, बेटा né? की बुखार हो Exemplo, seu filho está com uma febre आप horrível. भी affected Você vai ser afetada por essa febre também, né? Você vai ficar preocupada, etc. हैं? क्या बताया एक एक कष्ट होने पर परिवार Então, की um está सबकी sofrendo गति um क्या karma, mas todos os membros daquela família vão também sofrer. इसलिए सबके पास ये दो प्रकार की फल Então, todo mundo tem dois tipos de karma. व्यष्टिगत Vyastigata, o और karma एक pessoal, e o समष्टिगत Samastigata, que é o karma grupal.
कलेक्टिवली होता है É o karma coletivo, coletivo. आसन एक व्यष्टिगत होता है एक समष्टिगत होता है Então a palavra é vyastigata e outra é samastigata. Samasti é grupal. गर्मी जो होता है Por exemplo, सबके लिए तो होता है कि quando tá verão, muito calor, todo mundo sofre com o verão. संसार में एक दुखी होने पर सब दुखी होता है Ou então na família, se alguém sofre na família, todos sofrem também. वास्तव में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रहा Mas na verdade a pessoa não tem relacionamento ali com a outra, na família, exemplo. किंतु हम Esse é o Tata एकत्रित रहने Vichara, पर é a concepção ali das escrituras. Mas porque a gente vive junto, tá junto ali naquela situação, a gente sofre junto. जब हम छोड़ देते हैं Quando você abandona तो हमें क्या होगा? aquela pessoa, você já não tem mais ligação com ela e aí não vai sofrer o karma dela. कौन माता है कौन पिता है जैसे Quem é meu pai, quem é minha mãe, como Shankaracharya fala, né? संसारम अतीव विचित्र कस्य तुम बात Ou seja, esse desapego da família. Quem é seu marido? Quem é sua esposa? Isso é só uma ilusão de Maya, um apego temporário. Nada mais. Esse apego nos deixa aprisionado. Quando você se liberta dessa ilusão, desse apego, aí já não te afeta mais. Você agora tá aceitando eles como sua família, mas desculpa. Na verdade, é só nessa vida que eles têm essa relação, né? Pode ser, em outra vida podia ser diferente. Então isso foi o ensinamento dado para Chitraketu Maharaj. Quem que veio e falou isso para ele? Angira Rishi e falaram ensinamentos para Chitraketu Maharaj. Por que você está sofrendo isso com a morte do seu filho? E o próprio filho voltou e falou também para Chitraketu Maharaj esses ensinamentos. Ah, você é meu pai em qual vida? Tipo, nessa vida a gente está aceitando essa posição de que você é meu pai, sou seu filho. Mas isso é simplesmente, né, temporário. Se você entende isso, você se desapega, entende que tudo que acontece é a vontade de Deus. Mas é difícil, sabe? Porque essa ilusão desse apego material é muito forte. Chitraketu Maharaj, quando ele realizou tudo isso, ele sentiu profundamente essas verdades, ele largou tudo. Você já viu a história de Chitraketu Maharaj? Ele largou tudo e foi para onde? Foi fazer bhajana, praticar a vida espiritual. E ele tomou a iniciação de Sankarsana, começou a fazer prática espiritual, alcançou a perfeição espiritual e ele ficava vagando numa nave divina. E aí um dia ele foi até Kailash, onde Shiva e Parvati estavam falando Harikatha. Os dois são Mahabhagavats. Chitraketu Maharaj, ele era um rei materialista, mas agora ele virou um Uttam Mahabhagavat, um devoto puro, supremo. A gente deve ouvir a história de Chitraketu Maharaj. Ele era super materialista, totalmente apegado e desiludido com a morte do seu filho. Totalmente assim, como é que chama? Sofrendo pela morte do seu filho. Só que quando ele ouviu essas verdades espirituais, ele largou tudo. Rapidamente virou um Mahabhagavat. Enfim, a história continua, né? Tem aquela história que Devi Parvati amaldiçoou ele. Devi Parvati amaldiçoou Chitraketu Maharaj. Mas por causa do samskara da vida passada, ele virou demônio, né? Vritrasura. Mas na hora da morte, começou a fazer belíssimas orações para o Senhor. Recitou aqueles 4 versos lindíssimos, que inclusive falam sobre Gopi Bhava. Ao ouvir esses versos, Parikshit Maharaj ficou muito surpreso. E falou para Shukadeva Goswami: uau, que versos lindos! Esse verso é muito lindo.
पारकित्य भाव गोपी भाव की प्रार्थना हो रही है Esse verso, inclusive, menciona Gopi Bhava. Para que Bhava? और अंत में भगवान के निकट ये भी प्रार्थना E aí, no fim das contas, ele orou pro Senhor assim: Mamata Mashloko, संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मयतम आत्मज धारक गृहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ हुआ. कितने दिनहीन कार्य. que lindo esse verso, tão humilde. Chitraketu Maharaj, o Vritrasura, né? Na vida seguinte está orando: Ó Prabhu, ok, eu vou ter que, de acordo com o karma, eu vou ter que vir para esse mundo material, eu vou ter que ficar com a minha família, com uma mulher, mãe, filhos. Mas me dê a misericórdia, a bênção, para que eu não me apegue à minha família. De acordo com o karma, eu vou ter que sofrer, viver em família. Mas eu quero só que eu tenha amor e afeição só pelos seus queridos devotos. Que lindo esse verso. Esse verso é muito lindo. Enfim, voltando ao kata que eu estava falando, aos temas que eu estava discutindo. Voltando à história do elefante, isso. Krishna viu um elefante se afogando. Aí Krishna pensou o que quando viu um elefante se afogando? Krishna pensou: esse é o karma desse elefante. Porque Krishna, ele é Paramatma, ele tem conhecimento, ou seja, a análise do conhecimento e pensar: todos estão sofrendo o seu próprio karma, o que eu posso fazer? Krishna não fez nada e foi embora. Aí quem veio atrás andando foi Srimati Radhika. Srimati Radhika viu o elefante se afogando, mesma cena, né? E a tromba dele estava ainda saindo da água, assim. Tipo, para fora da água. Aí Srimati Radhika, o que ela fez? Tinha um lótus, uma flor de lótus, que estava na mão dela. Aí Srimati Radhika tacou a flor de lótus para o elefante. Então, esse lótus da mão de Srimati Radhika não é uma coisa comum, né? Esse lótus veio direitinho em cima do elefante. Aí, esse aroma do lótus, da flor de lótus da mão de Srimati Radhika, tipo, encobriu o elefante, digamos assim. Ele foi tomado por aquela Sourabhya, Sokumarja, ou seja, por aquela juventude, por aquele aroma, a beleza daquele lótus. E aí, e esse lótus começou a puxar esse elefante gigantesco, puxando ele para fora da água. Isso é possível para uma flor de lótus comum? É claro, essa flor de lótus da mão de Srimati Radhika não é uma flor de lótus comum. Imagina, a flor de lótus que toca a mão de lótus de Srimati Radhika. Essa flor de lótus puxou esse elefante gigantesco para fora d'água. O elefante que se afogava. E aí, né, tipo assim, imediatamente esse elefante abandonou o corpo de elefante. E ele manifestou uma linda forma de Manjari Saki, de uma Gopi. Manjari. Então, a flor de lótus manifestou a forma de Manjari Saki e o elefante também abandonou a forma de elefante e manifestou a forma também de uma Manjari Saki, os dois. Tanto a flor de lótus quanto o elefante. E as duas vieram até Srimati Radhika. Então, essa flor de lótus na mão de Srimati Radhika é a misericórdia dela. Srimati Radhika envia sua Saki como uma forma de guru. Para quem? Para o elefante. O elefante simboliza o quê? A alma condicionada, que está se afogando nesse luxúria, raiva, cobiça nos desejos materiais, desse mundo material. Tente entender o significado dessa história. Então, a pessoa que está totalmente imersa nos prazeres desse mundo, cheio de luxúria, raiva, ignorância, cobiça. Agora, esse Guru Rupa Manjari, essa amiga de Srimati Radhika, que é como essa flor de lótus, com a sua beleza, Sausarja, ou seja, com todas as suas doçuras, essa amiga de Srimati Radhika, que é a flor de lótus, ela toma aquele elefante e traz ele. Krishna, ele
वो भी वृंदावन में नहीं भेजा, Krishna não mandou nem pra Vrindavana, ele não mandou. गोलोक में। Putaná, no exemplo, né? Tipo, a Krishna salvou só Putaná. E Krishna não mandou nem ela pra Vrindavana, mandou ela pra Goloka. और उसी के लेकर के भागवत में बड़ी E no Bhagavatam isso é dito como se fosse muito incrível, né? Que Krishna, eu fiz isso, fiz aquilo, libertei Putaná, não sei o que, não levou nem ela pra Vrindavana, levou ela só pra Goloka. Então Krishna fez um cadinho e já ficou se vangloriando. Ah, Krishna fala, eu libertei Putaná. Que Putaná? Você deu Manjari Baba pra Putaná por acaso? Nada. Não deu nada. E fica aí se vangloriando no Bhagavatam. Agora, olha a misericórdia de Shrimati Radhika, o que ela não faz? Olha a misericórdia de Shrimati Radhika, como é. Quão misericordiosa ela é. Ela... Entendeu? Esse corpo do elefante é o quê? É uma pessoa que está totalmente absorta em kama, kroda, loba, moha, ilusão, cobiça, raiva, luxúria. Então essa flor de lótus da mão de Shrimati Radhika veio e tomou esse elefante, tirou ele de toda essa condição e trouxe ele para fora daquela condição e manifestou a swarupa do elefante, a forma espiritual eterna. E trouxe o elefante agora na forma de saque a Shrimati Radhika e o engajou em serviço. A Shrimati Radhika. No 11º canto, Krishna fala no Bhagavatam. Marto jada takta samasta karma. Esse verso, Krishna diz para Yuda, vocês devem memorizar esse verso. Krishna fala nesse verso, Marto Jadatakta, vagando nesse mundo material, as almas vagando nesse mundo material, repetidas vezes, quando chega o momento para a alma se libertar desse mundo material, a pessoa obtém associação com o sadhu, satsanga. Na associação do sadhu, em contato com o devoto puro, a pessoa ouve Harikatha e a pessoa se rende ao santo. Atma Samarpan. Se oferece completamente. Se entrega. Krishna falou isso para Uddhava no 11º canto. Nesse momento que a alma se entrega completamente ao devoto puro, Bhagavan diz, eu aceito essa pessoa. Quando a pessoa se rende completamente, se entrega, eu aceito ela para mim. E especialmente, Vishtikirshi também. Eu vou tomar conta dessa pessoa, diz Krishna. O que eu faço? Krishna vai dizer nesse verso. Eu dou inclusive Amritattva, significa Manjari Bhava. Essa palavra Amritattva nesse verso significa Manjari Bhava. Eu inclusive faço a pessoa alcançar até mesmo Manjari Bhava. Bhagavan Krishna fala esse verso para Uddhava no Bhagavatam. No comentário a esse verso, Srila Vishwanatha Chakravarti ele explica de forma maravilhosa que Krishna faz essa pessoa alcançar até mesmo Manjari Bhava. Amritattva significa Manjari Bhava. Mas para você alcançar Manjari Bhava, você primeiro tem que vir na Lila de Mahaprabhu. Se você não participar da Lila de Mahaprabhu, você não vai conseguir alcançar esse Bhava de Manjari Bhava. Por quê? Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna que veio na forma de Mahaprabhu e esse prema mais elevado ele está distribuindo, exatamente. Então Mahaprabhu, Krishna é Vadanyata, ou seja, Krishna tem compaixão, compassivo. Mas Mahaprabhu é Mahavadanya, ele é super magnânimo e munificente.
दिखाया No Madhurya Kandamini a gente ouve a descrição que Krishna, क्या बोले सुगंध सुगंध स्वरूप ele manifesta sua Sogandha, sua Sorabhya, sua Kumarya, ou seja, a doçura da sua forma, a doçura da sua beleza. Krishna manifesta isso para os devotos e faz os devotos eles se elevarem. Por exemplo, para um devoto de Dasya, de amor de servidão, Krishna manifesta sua Sugandha, seu cheiro maravilhoso. E aí o devoto começa a chorar ao sentir esse cheiro maravilhoso de Krishna, e aí o devoto desmaia. Aí depois Krishna acorda o devoto do desmaio, dá bênção. Para um devoto de Sakya, de amizade, Krishna abraça o devoto. Então Krishna manifesta essas suas doçuras para o devoto. Para o devoto de Vatsalya, de amor de pai e mãe, então Krishna abraça e manifesta seu cheiro, seu aroma maravilhoso. Para um devoto de Madhurya, que é amor conjugal, Krishna abraça o devoto e faz o devoto, né, avançar ainda mais. Já Mahaprabhu, ao mesmo tempo, esses 7 bhavas, que são, né, a doçura da sua forma, da sua beleza, do seu aroma, do som da sua voz, etc. Está descrito no Madhurya Kandamini. Mahaprabhu lhe dá os 7 ao mesmo tempo para o devoto. Esse kata é muito elevado mesmo, vocês não vão entender, vocês têm que estudar um pouco para poder entender sobre isso. Então, ao mesmo tempo, Mahaprabhu dá esses 7 néctares para os devotos. E Krishna dá um de cada vez. Então Mahaprabhu falou para sua Karuna Shakti, para sua potência da misericórdia: olha, estou te deixando fazer o que você quiser, vai aonde você quiser. Mahaprabhu falou para Karuna Shakti, a potência da compaixão: vai, você está livre. No Nyaya Shastra, que é as escrituras sobre a lógica, fala o seguinte: Bandhanhin é a pessoa que não tem limite, a pessoa que não tem rédea, digamos assim, a pessoa que está solta. Imagina um cavalo sem rédea. Como é que chama em português? Um cavalo sem rédea, um cavalo solto. Ele corre para onde ele quiser, ele não tem nada que o vai reprimir. Se tiver uma rédea no cavalo, o cavalo pode ser controlado. Mas imagina um cavalo sem rédea, que ele pode ir onde ele quiser. Então, é isso que aconteceu com a potência da misericórdia. Então, esse limite de prema, quem pode descrever? Essa é Mahavadanya, a super magnanimidade e munificência do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu deu prema. Qual prema? Não foi um prema comum. Ele deu o prema mais elevado. Por quê? Porque a pessoa mais elevada vai dar aquilo que tem de mais elevado, claro, né? Ou seja, quem é muito superior vai, não é mesmo? Então, a pessoa ela vai distribuir o que ela tem, certo? Exemplo, uma pessoa rica. Quanto dinheiro ela tem? Um rei. Um rei, por exemplo. Um rei. Cada um vai distribuir de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, um homem que é rico, assim, numa vila, ele vai distribuir 2, 4 cobertores. Quanto que ele vai distribuir? Agora imagina um rei, um imperador. Quanto que ele vai distribuir? Ele dá muito, né? Ou seja, cada um vai fazer a caridade de acordo com a sua própria capacidade. Tem várias histórias de vários reis na Índia que davam muita caridade. Então, em relação a Mahaprabhu, a gente também observa isso. Magnanimidade, munificência, sem comparação. Krishna é um pouco avaro, né? Ele é um pouco mão de vaca, né? Krishna.
Já a Shrimati Radhika, ela é generosa. और वही जो कृष्ण महाप्रभु के रूप Esse में mesmo जो दान Krishna, जो कर quando रहे vem हैं, como Mahaprabhu e está dando वो राधा caridade, जी की दे रहे हैं। na verdade, Shrimati Radhika que está dando. Ele não está dando como Krishna, é Shrimati Radhika que está dando. आज नहीं Entende? अपना वस्तु है उतना ही वो Porque quando uma coisa é sua, अपना वस्तु जो है उतना नाप करके देंगे और दूसरे você mede antes de dar. Mas se é uma coisa que pertence a outra pessoa, você dá sem botar limite, porque não é sua mesmo aquela coisa. Não é verdade? Vamos supor, se você trabalhou duro e você juntou dinheiro, você dar esse dinheiro em doação é difícil, porque você teve que ralar muito, trabalhar duro. Agora, se é uma coisa que pertence a outra pessoa e você está só distribuindo, você não se importa, você distribui. Gurudev está dizendo que nem eu. Quando me dão um doce, me dão fruta, eu distribuo tudo. Porque eu não vou guardar nada na minha casa. Mas se eu tivesse comprado aquele doce, aquela fruta, eu ia pensar 2 vezes antes de distribuir. O Gurudev está dando um exemplo. Eu não estou mentindo, isso é verdade ou não? 10 pessoas me dão frutas. Quando eu chego em Delhi, é aquela, né, opulência de doces, de frutas, as pessoas trazem tanta doação. E eu falo, tá bom, me dá aqui. Aí eu falo pro meu servo pegar lá que me deram. E aí eu distribuo tudo. E eu fico até vazio, assim, ou seja, eu distribuo tudo. Porque todo mundo que vem até mim vai embora com uma bolsa de doações, porque eu distribuo tudo que me dão. Mas se eu tivesse comprado eu mesma, seria diferente. O Gurudev está dando exemplo. Então, Mahaprabhu está distribuindo livremente. Mas é porque também isso que ele está dando pertence a Shrimati Radhika, não a ele. Por isso que ele dá com tanta facilidade. Ele está distribuindo aquilo que pertence a Shrimati Radhika. Krishna tem duas coisas em relação a ele, 2 pontos. Porque ele é Bhagavan, ele é Deus. Então ele tem 2 qualidades, características. O quê? Samvit e Sandhini. Ele tem essas 2 potências. Do conhecimento e da existência espiritual. Quando vem Hladini, que é a potência do prazer, aí tem essa liberação de dar tudo para todos. Brahma tem uma característica, Paramatma 2, Bhagavan 3. Tá entendendo? O que eu falei? Brahma tem uma característica, Paramatma tem 2 e Bhagavan tem 3. Entendeu ou não? Sandhini, Samvit e Hladini. Quando elas estão mescladas, aí isso é Bhagavan. Porque Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, ele tem Satchidananda. Então, isso a gente analisa em relação à proeminência de cada uma dessas características em diferentes aspectos de Deus. Brahma, ele é Gyanamai, tem conhecimento, repleto de conhecimento. Brahma, a refulgência do Senhor. Então isso é o quê? Samvit, conhecimento. Já Paramatma tem 2 coisas, Samvit, conhecimento, e Sandhini, existência espiritual. Agora Bhagavan tem também Hladini, a potência do prazer. Hladini, a potência do prazer, é o que tem de mais elevado. Então, através de Hladini, Deus, ele saboreia prema e também faz os outros seres saborearem prema. Esse é o Tattva Vichara, a concepção das escrituras. Então, as Gopis perguntaram para Krishna. Perdão, as Gopis perguntaram para Uddhava. Uddhava, de onde você está vindo? Aí ele falou, de Mathura. Você veio... Quem que você viu lá? Você estava com quem lá em Mathura? Aí Uddhava falou, eu estava com Krishna. Aí as Gopis perguntaram para Uddhava, com qual Krishna? Aí Uddhava falou, como assim qual Krishna? Tem só um Krishna, só existe um. Porque Uddhava falou, estava com Brahma, né, com Deus. Aí as Gopis perguntaram, qual Brahma? Aí Uddhava ficou assim tonto. Brahma no sentido assim de Deus, né? As Gopis falaram, se você estava antes com Rasika Brahma,
você vai conseguir responder as nossas perguntas. Aí Uddhava falou, Brahma Rasika? Ou seja, esse aspecto de Deus sendo Rasika, ou seja, sabendo todas as doçuras? Não, Brahma é Nirakara, é Nirvishesha, não tem forma, não tem qualidade. Então, Brahma é Rasika? Sim. Então as Gopis falaram, se você veio depois de se encontrar com o Rasika Brahma, você vai conseguir responder a nossa pergunta. Uddhava ficou perplexo. Eu nunca ouvi falar sobre isso, que Brahma era Rasika. Os Advaitavadis, os monistas, dizem que Brahma, a refulgência, né, do Senhor, não tem potência, não tem... Que Brahma, a transcendência, não tem forma, não tem potência. E vocês estão falando de Rasika Brahma. Então, olha só os termos que as Gopis usam. E todas as perguntas que as Gopis fizeram, Uddhava não sabia nem como responder. Ficou sem palavras. Isso é verdade. Isso é verdade. Shrimati Radhika é Hladini Shakti Swarupini, personificação da potência de prazer. Então, se Hladini Shakti, ela é prominente. Sandhini, Sambit और Hladini. Hladini Shakti के प्रधान होने पर, माने कौन सा शक्ति कब प्रधान होता है? Qual potência que é proeminente em cada momento? Vai depender disso. Sattva, Shuddha Sattva और विशुद्ध सत्व. Sattva, Vishuddha Sattva. ये सत्व की जो परिभाषा दी जा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है हलादिनी शक्ति कहाँ पर कौन सा परिमत है अनुपात. Então, qual que vai ser o quociente de Hladini Shakti em cada uma desses cenários? Por exemplo, em Prema, Hladini Shakti é proeminente. Então, através de Hladini Shakti, Ananda Rasa é saboreada. Ananda Rasa é Hladini Shakti, potência de prazer, bem-aventurança. A deidade que preside Sandhini Shakti, Adhistatri Devata, é Baladev Prabhu. E Adhistatri Devata de Samvit Shakti é Krishna. E quem que é Adhistatri Devata, deidade que preside Hladini Shakti, é Shrimati Radhika. Se a gente não adorar Shrimati Radhika, como estava falando, Upasana, Upasya, Upasaka, adoração, adorador, adorado, tem que sempre levar em consideração esses três vertentes. Vertentes não, esses três variáveis. Então, quem é o Upasya Deva? Quem é a sua deidade adorável? Perdão. Para os Gauriya Vaishnavas, a nossa deidade adorável é Shrimati Radhika. मदिशा नासत्ते मद विपिन चंद्र ब्रज बने रघुनाथ दास गोस्वामी माना शिक्षा में मद ईशा ईशा माने Srila Raghunatha Das Goswami explica Madisha. Minha deidade adorável é Shrimati Radhika. Se você não adorar Shrimati Radhika, você nunca vai manifestar essa raça madura mais elevada. Quem é a deidade adorável dos Gauriya Vaishnavas? Shrimati Radhika. E na forma combinada de Radha e Krishna, veio como Mahaprabhu. Radha e Krishna. Então, a misericórdia de Mahaprabhu, a gente vai alcançar Prema. Sem a misericórdia de Mahaprabhu, não poderemos alcançar Radha Prema. Para alcançar Radha Prema, precisamos vir a Mahaprabhu. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा प्रवेश चातुरी वृंदावन की प्रेम माधुर्य की प्रवेश की चतुरता जो है ये सीखना पड़ता है. ये सब सिखाएंगे गोपियां.
As gopis vão ensinar como adentrar esse prema de Vrindavan. एडमिशन लेना पड़ेगा Você vai ter que passar e entrar na faculdade das gopis. जो में मैंने लिया No Jorge do Coração eu escrevi esse verso que tá no Bhakti Rasamrita Sindhu. 5 सब्जेक्ट आपको अध्ययन करना पड़ेगा Você vai ter que estudar 5 matérias da faculdade das gopis. 5 तो उसको आपको सिखाएंगे साथ ऐसे गोपी बात थोड़ी हो जाएगी गोपी शरीर होने पे भी नहीं होगा ना सिर्फ Senão- तो गोपी शरीर प्राप्त कर ले Por exemplo, Shiva, ele obteve o corpo de gopi e foi espancado pelas gopis e expulso da dança da raça. भक्त सुने तो भूख Quando os devotos do Senhor Shiva ouvem isso, eles ficam bravos. O que eu posso fazer? देखा Mas está escrito nas शरीर escrituras. नहीं होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके Então não adianta só ter o उसके corpo लिए de gopi, né? उसके सारे शिक्षा पाठशाला में भर्ती होना पड़ेगा Você vai ter que participar da Universidade das Gopis. इसलिए तो भगवान कृष्ण Você vai ter que estudar na faculdade das gopis. Inclusive, Krishna foi, por isso que Krishna mandou Uddhava lá para que ele passasse na faculdade das gopis. Só que Uddhava não passou nem mesmo no vestibular da faculdade das gopis. Ele não passou nem na prova para entrar. तो फिर अब उसमें 5 शिक्षा दी जाती है क्या शिक्षा है लोग याद है Lembra quais são as 5 matérias? Aquelas que é ensinada na faculdade das gopis? कितना सुंदर श्लोक है हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं Rupa Goswami, ele escreveu. रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के लिख रहे हैं करना कर्णिका सुखिन बीजस्तुति ये समझ कितना सुंदर Esse verso de Rupa Goswami vai explicar tudo isso. Já deu a hora. Vamos terminar a aula. गोपी कॉलेज में क्या लेना पड़ेगा Então você vai ter que passar na faculdade das gopis. Vai ter que entrar na faculdade das gopis e fazer essas 5 matérias. और गोपी कॉलेज Esses में 5 गोपी शरीर भी लेना पड़ेगा ना 5 matérias lá. E गोपी você, शरीर में नहीं होगा sem o corpo de gopi, você não tem como entrar nessa faculdade, tá? कौन सा कॉलेज है वो Qual faculdade? एक होता है गोपी कॉलेज Tem a faculdade das gopis, गोपी शरीर Gopi लेना College. Então você tem que ter पड़ेगा। corpo de उसमें gopi. प्रवेश अधिकार नहीं है Homem não pode entrar nessa faculdade. शरीर नहीं चलेगा वहाँ पर सबको क्या शरीर लेना पड़ेगा गोपी शरीर यहाँ है करना करनी Sim, esse verso. विजन दुति स्तुति प्रक्रिया प्रत्युर्वंचना चातुरी गुणनिकां है कुंड प्रयाण निशि बाधित जो गुरुर्बाची वेणु विरुतां उत्कर्ण तीव्रतां कोई शरण तवाद कृष्ण गुरुनां गौरी गणम पठते है कौन पाठ कर रहे हैं कौन एडमिशन कौन है Então, esse verso explica. गौरी गण Quem que tá cursando essas matérias? Gaurigan. जानते कि नहीं Sabe o que é Gaurigan? वो ऐसे ही गोपियां कौन सा गोपी है São gopis. Que tipos de gopis que são essas Gaurigan? São gopis जिनके अल्प वयस है bem jovenzinhas, bem novas. अभी छोटी छोटी है Choti, são bem jovens, bem novas. ऐसे गोपियां Só as novinhas, as gopis novas. बड़े गोपियों की नहीं है As gopis mais velhas, não. Nem as gordas, nem as magrelas. वही सब Só छटाई करके ले गए ना है मिलिट्री में सबको थोड़ी que nem quando você vai se alistar no exército ou para servir nas Forças Armadas, tem como se fosse, como é que chama? A altura de corte, né? सब आपके ये लेंगे Então todas são filtradas assim, são como é que chama? Triagem. कितने ऊंचाई है कितने लंबाई Qual é a altura, o peso, elas têm essa triagem. É feita essa triagem nas gopis. ज्यादा कोई हो जाए Ah, essa é muito baixa. नाड़ी उसको भी Quem é muito anão, muito baixo, não pode, por exemplo, servir nas Forças Armadas. लंबे है उसको भी Quem é muito alto também não. मिलिट्री में दिखाते हैं ना Sabe quando a pessoa vai se alistar nas Forças Armadas? सब प्रकार के वजन कितना है Quanto é o peso, por exemplo, da pessoa? वो भी लेते हैं हैं बिल्कुल फ्लाइट अटेंडेंस के वहां É como se fosse, है ज्यादा मोटी ले तो फ्लाइट में ज्यादा भारी हो जाएगा ना वो भी नहीं por exemplo, quando a pessoa também vai até mesmo num voo de avião. Quem é muito, muito gordo, também tem toda uma consideração no avião em relação ao peso da aeronave, sabia? Pode perguntar para quem conhece. बड़े
मोटी लोग के क्यों नहीं लेंगे? Por बोले que as pessoas muito gordas não são aceitas? नहीं भारी हो जाएगा ना, Porque vai ficar flight muito, में muito peso no avião, na aeronave. Isso é levado em consideração. calculation होता है ना, É calculado o peso de cada passageiro, sabia? Na aeronave. रास्ता इतना छोटा है तो मोटी भी नहीं, अब भी ज्यादा पतली भी नहीं लेंगे, हैं? E quem é muito magro também não. क्या? हाँ ये भी होता है। सब विचार होते हैं ना, Então tudo isso é levado em ज्यादा consideração. पतली भी नहीं हो, अब पतली हो तो बेकार गए। Quem é muito magro é como que inútil. Eu não ouvi o que a devota falou, então não sei. Acho que o Guru deve estar falando da Rasa Lila agora. अब यहाँ से लेकिन बात Vocês तो estão है। rindo, mas é verdade. Essa triagem aí que eu tô falando é verdade. ये तुम्हारे शरीर नहीं है, Mas não pro corpo de vocês agora, mas o corpo Divya Sharira, que é o corpo transcendental da alma. ये सोच रहे हैं जो Você acha que o que eu tô falando tem a मैं ver? पतली हूँ, मैं Ah, eu sou muito magro, eu sou gordo e tal, mas isso aí, जड़ शरीर, isso é o corpo material seu. और इनका शरीर क्या है? दिव्य शरीर। Mas eu tô falando do corpo divino e transcendental, Divya Sharira. हाँ? Vou voltar nisso do Harikata, os primeiros 7 minutos. O Gurudeva estava comparando a misericórdia de Krishna com a de Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. assim do que translate कौन करेगा? Quem vai traduzir? O Gurudeva está perguntando. हाँ? अभी वो श्याम कहाँ गए? Cadê o Shyam? ये एयरपोर्ट जाएंगे। Ah, ele vai para o aeroporto direto? तेलंगाना कर दिया? हाँ? हो गया। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म अनुष्णी महाराज का वास्तुतर सत्यस्मार को नाम सिखाया है। कलंगो Então ontem सुंदर की a gente 8 प्रकार के falou साधारण sobre वैशिष्ट के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। a gente estava falando sobre as सुंदर की sobre 8 प्रकार के Os- साधारण वैशिष्ट के बारे में as कुछ 8 as 8 especialidades do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. बताया था। याद है? Vocês lembram? A gente falou ontem. एक तो बताया था बदान्नम और एक होता है Então uma coisa Vadanya, महावदान। magnanimidade, outra coisa Mahavadanya, né? कृष्ण की que é- भी बदान्न भी Ou seja, perdão, Vadanya seria compassivo e Mahavadanya é magnânimo, munificente, é assim, extremamente compassivo e generoso. No caso, isso é Mahaprabhu. प्रदान किया Krishna é Vadanya, ele é compassivo, porque ele deu prema उसके अंदर भी dentro de Vraja, de Vrindavana. और विशेष करके अपने निजजन के ही E ele deu para os seus próprios associados, Nidya-jana. अपने Entende o que é isso? स्वजन को पालन किया। Ele cuidou da sua própria família, digamos assim, Krishna. You understand? No? Você entende o que eu tô falando? Quem vai traduzir para vocês? सुनाई पड़ रहा है? You understand? Você tá ouvindo? Você entende? What do you O understand? que você entendeu do que eu falei? O devoto falou, o que ele entendeu, o Gurudeva disse que não foi isso. Não falei isso, não. Krishna. Tá falando de Krishna, não de Mahaprabhu. Krishna, he distributed this prem with Krishna his distribuiu own prema associates. para os seus próprios associados. कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया Companheiros. केवल अपने
Krishna distribuiu prema स्वजन को दिया para os seus próprios companheiros. हैं? और वो भी वृंदावन के अंदर में। Isso em Vrindavana. और महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे Já हैं Mahaprabhu ele deu prema, कहाँ दे रहे हैं? aonde que ele deu? सभियों के लिए Para todo mundo. हैं? महाप्रभु सभियों के प्रेम प्रदान Mahaprabhu deu prema para todo mundo. और विशेष करके महाप्रभु विचार नहीं कर रहे E Mahaprabhu não fez distinção. इसलिए कह रहे है नो अवतारे हैं? विचार न करेगा जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाइया जारे देखे Jaredeke. Ou seja, qualquer pessoa que viesse diante dele, Mahaprabhu dava. महाप्रभु ऐसे Mahaprabhu é assim. और विचारने की योग्यता और E योग्यता sem fazer विचार नहीं distinção de quem é qualificado ou não. करता। कृष्ण जो प्रेम दिया योग्यता और योग्यता विचार करके Krishna, ele deu prema, mas antes ele considerava se a pessoa era qualificada ou não. Já Mahaprabhu, não. Qualquer um que ele visse, ele dava prema. हैं? गौड़ ब्रज जने भेद न दिखना इसलिए कृष्ण अपेक्षा महाप्रभु की विशेष Então a gente vê como Mahaprabhu ainda tem essa especialidade, né? Muito mais do que Krishna. A especialidade da compaixão. कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया था Krishna जिसके लिए distribuiu हम prema. आदि कार्य देखो, Ontem eu कृष्ण contei, तो né? नहीं है। Que Krishna também não é nada menos, né? Krishna. जे उतना के शरीर को छुड़वा Né? करके Ele, por exemplo, libertou Putana do corpo de demônia गोलोक में e enviou Putana para Goloka. प्रदान कर दिया काल पुतना के बारे में Ontem eu falei, né? Sobre isso. अहो बकियम स्तनकाल कुटम जिघान सपस्सादि देवे देवे धातुजितां ततो वन्न देवे रे धातुजितां ततो वन्न कं बा दयालुम शरणम ब्रजेम पुतना शरीर में पुतना जब शरीर में थे तब Quando Putana कृष्ण की महिमा समझ नहीं पाई estava no corpo de demônio, ela não entendia a glória de Krishna. छुड़वा करके Então Krishna acabou com o corpo dela de demônia e अनुभव कराए aí ela pôde realizar e entender quem era Krishna. Entendeu o que eu falei? में दो एक व्यक्ति के जो है Então, उसके शरीर में उसके थोड़ा उनकी nos passatempos de Krishna, uma ou duas pessoas Krishna manifestou essa compaixão especial. जैसे कालिया के लिए कहा Um गया exemplo foi Kalia. कालिया के शरीर से नहीं छुड़वाया Tipo, किंतु Kalia ela não abandonou o corpo, mas कालिया सर्प जो है a cobra Kalia, né? A serpente Kalia. Krishna dançou em cima da serpente Kalia नृत्य करके तो फिर e उनको भी Krishna प्रेम प्रदान किया deu prema करके pra ब्रज ela से बाहर निकाल दिया e mandou ela embora de Braja. कालिया को कहाँ भेज दिया Krishna mandou Kalia pra onde? रमणक द्वीप में Ramanak do Ipa, que são as ilhas Fiji. हैं? और रमणक द्वीप में वहीं पर हो Então, Krishna mandou ela viver lá. हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रज की लीलाओं की जो है Porque आगे जाकर के Krishna बाधक achou बन que ela poderia ser um obstáculo para os जाए। passatempos de Vrindavana. इसलिए Poderia causar भगवान ने algum ये कि impedimento nos passatempos de ब्रज के Vrindavana. बाहर Então, Krishna mandou Kalia ir para fora de Vrindavana. किंतु महाप्रभु की महावदन्यता जो दिखा रहे Já a Mahavadanyata, que é a super magnanimidade, magnificência do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, उनके शरीर छुड़वाए नहीं। compaixão. जगाई माता के शरीर Por exemplo, ele não fez Jagai Madai abandonarem o corpo, por exemplo. है Tipo, mudar, ter के que प्रेम प्रदान करने को उसने समझा दिया mudar de corpo. Não, ele deu misericórdia e fez eles entenderem Olha, naquele mesmo Mahaprabhu- corpo, ou seja, fez eles realizarem, né, विचार नहीं कर रहे que Mahaprabhu era Deus e realizarem prema naquele mesmo इसलिए corpo. महाप्रभु जब झारखंड की तरफ चलने लगे Então aqui eu já estava traduzindo, eu vou parar aqui então. समय, Jai Sila Gurudeva Ki Jai. Dandavat Pranamas a todos, Jai Sila Gurudeva Ki Jai.